Ele é tremendo. Efésios 4:17. Aleluia. Eu vou estar lendo e a igreja me acompanhe. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz: a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometeram toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Sei que o tendes ouvido e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol à vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e de toda malícia seja tirado de vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Aleluia. Ó, irmãos, essa palavra é uma palavra forte. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, peça perdão a ele, vai lá, se reconcilie, né? Para que no dia da ceia você possa estar em comunhão com a igreja, né? Vamos pedir perdão, vamos nos humilhar, vamos, né, ser um povo humilde. Aleluia. Eu também quero fazer a apresentação nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui está o pregador, irmão Nasser, com a sua família. Aleluia. Josiane, a tua esposa, a tua filha Nathalie e Natan, seus filhos, né? Eu queria que tiver mais também algum que está nos visitando nesta noite. Como a igreja sauda esses irmãos, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a casa do Pai. Sintam como você estivesse na tua casa. Amém? Eu gostaria de estar chamando os irmãos para estar louvando nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Grupo de louvor cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém? Você que está sentado, que pode se colocar em pé, por gentileza. Vamos louvar o Senhor.
Aleluia. Muitas vezes nós nos deparamos com um imenso mar bravio. E no momento que nós pensamos que nós vamos sucumbir, as mãos do Senhor nos tiram de lá. Você crê nisso? Você crê nisso? Declare comigo: se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir,
os olhos por um segundo. Muitas vezes nós nos deparamos com dificuldades que aos nossos olhos parecem intransponíveis. Mas o segredo dessas dificuldades não está no tamanho dela, mas sim no Deus que está do seu lado, que vai fazer passar por cima dela. Muitas vezes as dificuldades vêm para nós fazermos o nome do Senhor bendito, o nome do Senhor honrado. Muitas vezes os mares da vida, as dificuldades da vida, nos fazem por um momento achar que vamos morrer, que nossos sonhos irão se acabar, que nossos projetos e planos irão sumir. Mas nessa noite o Senhor te diz: Ele está contigo, Ele é teu amigo e teu ajudador. Você que crê nessa palavra, começa a chamar a presença dEle para a sua vida neste lugar. Não saia daqui da maneira pela qual você entrou, mas saia daqui diferente. Saia daqui renovado, saia daqui transbordando. A palavra do Senhor diz: aonde tem dois ou três reunidos nesse espaço presente. Aleluia. Aleluia. Pode declarar mais alto, faça para o Senhor. Para ti, aleluia. Mesmo que o mar esteja alto e parece que vamos afundar, para ti, é para ti. Damos o nosso amor a ti, Senhor. Aplauda o Senhor nessa noite bem forte. Nós agradecemos a oportunidade. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Irmão, antes de eu dar a oportunidade, eu vou contar um testemunho. Que eu fiquei 3 meses sem pagamento. Que pegaram meu cartão, fizeram uma compra grande no shopping e eu fiquei sem pagamento 3 meses. Aí teve que transferir o cartão, fazer outra senha, tudo. E ontem o gerente me ligou e mandou me chamar lá e falou: olha, dona Raimunda, como a senhora estava pagando um pequeno... É uma quantia que a gente faz um empréstimo e paga lá, né? Aí ele falou: a senhora vai ter direito, uma pequena quantia, mas já dá para ajudar junto com o pagamento, porque agora veio o pagamento da senhora. Então eu recebi, né? Mas antes disso eu passei uma luta terrível. Eu não sei, ajuntou tudo, não sei se foi muito nervoso que eu fiquei, e eu guardo, eu não sou de desabafar, então eu só falo com Jesus. Mas mesmo assim ainda passei uma luta grande, tive ruim, tive internada a noite inteira, saí cedo e me deu labirintite, coisa que eu nunca tive, e com vômito e tudo. O médico ainda falou: olha, dona Raimunda, o labirintite sem vômito ainda é moleza, mas com vômito é perigoso, viu? Eu falei: seja lá o que Deus quiser, eu só quero que me preparar para Deus me levar. Não estou pronta, mas eu tenho certeza que Deus me leva. Até as meninas ainda riam. E passei, né? Tudo. Já estou mais forte, mais firme, graças a Deus. Aí hoje eu fui retirar a quantia que eu tinha lá. Deu para pagar meus atrasos, graças a Deus. E deu dar o meu da igreja. Em nome do Senhor Jesus. Então eu agradeço a Deus, porque é com luta, é com sofrimento, mas a gente está firme com Ele.
Em nome de Jesus. E eu vou dar oportunidade para o Mateus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Vou estar louvando aqueles que puder acompanhar com as palmas. Glória a Deus. Chamando a Ruth e a Vitória com a oportunidade.
Cumprimentamos o irmão com a paz do Senhor Jesus, amém? Está com a oportunidade também. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Você vive a chorar e só sabe reclamar que a luta está difícil de suportar. Não reclame, meu irmão, hoje eu venho te lembrar tudo que Jesus passou pra te salvar.
Ele foi julgado e foi condenado a morrer na cruz em meu lugar. A cruz que carregou, a dor que ele passou, ele não abriu a boca, ele não reclamou. Ele já sabia o que ia passar. Ele morreu na cruz em meu lugar. Ele sofreu, mas não reclamou. Ele fez tudo, foi por amor. Oh, 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 oh. Ele já sabia o que ia passar. Ele morreu na cruz em meu lugar. Ele sofreu, mas não reclamou. Ele fez tudo, foi por amor. Oh, oh, oh. Vive a chorar e só sabe reclamar, que a luta está difícil de suportar. Não reclame, meu irmão, hoje eu venho te lembrar tudo que Jesus passou pra te salvar. Ele foi julgado e foi condenado a morrer na cruz em meu lugar. A cruz que carregou, a dor que ele passou, ele não abriu a boca, ele não reclamou. Ele já sabia o que ia passar. Ele morreu na cruz em meu lugar. Ele sofreu, mas não reclamou. Ele fez tudo, foi por amor. Oh, oh, oh. Ele já sabia o que ia passar. Ele morreu na cruz em meu lugar. Ele sofreu, mas não reclamou. Ele fez tudo, foi por amor. Oh, oh, oh. Oportunidade. Tem mais uma oportunidade? É a última? Tem alguém que queira dar um testemunho? Ou mesmo um louvor? Se não tem, eu vou chamar a Gabriele para louvar e o irmão Jaime para tirar as ofertas e orar pelo pregador desta noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém?
que faz milagres já está nesse lugar. Vai fazer o impossível se você acreditar. Só depende da fé, poderoso Ele é. Cura enfermidades, ressuscita até os mortos, tudo faz quando Ele quer. O difícil pra Ele é nada. Se vier a tempestade, Ele acalma. Quando vem o inimigo, vai na sua frente pra te proteger. Seja qual for o problema, é o seu amigo para te valer. Quando Ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder pra todo mal vencer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Seu poder é grande, maior que infinito. Não existe limites com o seu querer. Ele é Deus. Quando Ele te fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder pra todo mal vencer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Seu poder é grande, maior que infinito. Não existe limites com o seu querer. Ele é Deus. Vamos adorar. Adore Ele nessa noite. Exalte Deus nessa noite. Digno Ele é de toda adoração. Proclamemos de tempestade, Ele acalma. Quando vem o inimigo, vai na sua frente pra te proteger. Seja qual for o problema, é o seu amigo para lhe valer. Quando Ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder pra todo mal vencer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Seu poder é grande, maior que infinito. Não existe limites com o seu querer. Ele é Deus. Quando Ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder pra todo mal vencer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Seu poder é grande, maior que infinito. Não existe limites com o seu querer. Ele é Deus. Vamos adorar esse Deus. Vamos exaltar esse Deus. Digno Ele é de toda adoração. Proclamemos de coração. Vamos adorar. Adore o Senhor nessa noite. Vamos exaltar esse Deus, o único digno. Digno Ele é de toda adoração. Proclamemos de coração.
Deus. Agradeço a oportunidade. Glórias a Deus. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Vamos estar orando pelos dizimistas, pelos ofertantes e pelo pregador da palavra dessa noite. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, meu Deus, por todas essas vidas, meu Pai, que o Senhor tem tocado no coração para ser mais um abençoador desta obra, meu Pai. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nesta noite abrir porta, meu Pai, para todos aqueles, Pai, que têm confiado no Senhor, meu Pai, que têm depositado a tua confiança em ti, Senhor. Por isso, meu Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor venha repreender o devorador, repreender o imigrador, repreender tudo aquilo, meu Pai, que tem tentado roubar as bênçãos do teu servo, meu Pai. Pai, abençoa grandemente, meu Pai, aqueles, Pai, que o Senhor tem tocado e eles tem dado aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Pai, abençoa também aquele que não ofertou nessa noite, que eu creio, Senhor Jesus, que a maior oferta é você estar na casa de Deus, ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Pai, abençoa grandemente o servo do Senhor, que vai trazer a palavra nessa noite, Pai, seja com ele neste lugar, como o Senhor tem usado ele por aí, Pai, usa ele aqui também, Senhor, para falar com vidas que está aqui, Senhor, porque eu creio, Senhor, quando o povo de Deus se reúne, milagres acontecem, e hoje não vai ser diferente. Se nós viemos aqui buscar algo do Senhor, o Senhor vai nos dar, e por isso eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém. Quero convidar o pastor Nasser, que está com a oportunidade da palavra nessa noite. Vamos receber o servo do Senhor com as palmas bem fortes. Pai do Senhor, irmãos. Pode se assentar. Queria agradecer a Deus por esta oportunidade e agradecer pela vida do pastor, pela confiança de estar pregando a palavra de Deus. E pregar a palavra de Deus, irmão, é algo assim muito tremendo, que primeiramente Deus cobra de você, para depois você passar para a igreja. Então eu acho muito profundo. E Deus, na minha caminhada de fé, tem me usado muito no evangelismo pessoal, na qual Deus tem colocado muitas vidas. E eu estava em casa meditando, eu ando assim conectado assim direto com o Senhor, pensando. Tem vezes que eu fico 6 meses meditando só em um versículo da palavra de Deus, e Deus vai se revelando aos poucos, vai abrindo o meu entendimento. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 3, versículo 11, só para dar início. Depois você vai pular lá em Lucas 16, versículo 19. Nós vamos ver o que Deus tem para nós aqui hoje. É uma palavra de reflexão, uma palavra que Deus quer chamar a nossa atenção. E quando Ele chama a nossa atenção, isso quer dizer que Ele nos ama. E um versículo da palavra de Deus que me chama muita atenção, quando Ele fala: eu corrijo todo aquele que eu amo, e açoito com vara todo aquele que eu tenho por filho. E eu fico pensando, como que é essa vara? Né? Nós podemos entender que quando nossos filhos é pequeno, nós usamos a vara para corrigi-lo. E filho de crente, quando é corrigido com vara, ele é pentecostal, irmãos. Porque ele fala aleluia. Então ele já junta o ai junto com aleluia. Então isso é gratificante. Então eu glorifico a Deus por essa palavra. Mas o que Deus quer falar conosco é Gênesis 3, versículo 9, irmão. Me perdoa, eu falei 11, né? O versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Agora nós vamos colocar o nosso nome nesse versículo. Vai falar assim: e chamou o Senhor Deus a Nasser, disse-lhe: onde estás? Então eu coloquei o meu nome diante desse versículo. Por que eu coloquei o meu nome, gente? Porque nós sabemos que há um arrebatamento que há de acontecer. Há um arrebatamento coletivo e um arrebatamento pessoal com Deus. Como o nosso pregador Cláudio Duarte fala, que nós vivemos numa senha invisível. E nessa senha invisível, nós não sabemos a hora que Deus vai tocar. Mas nós temos que estar preparados. E diante desse versículo, eu posso ver que quando Deus chega a chamar a atenção de Adão,
ele queria ter encontrado Adão no altar da adoração. Só que Adão fez algo interessante aqui. Ele transferiu a situação na qual ele se encontrava para o próprio Deus e para a mulher. Talvez você fique pensando assim, por que a mulher ela não tem muito êxito na cultura judaica? Por causa que a serpente enganou a mulher. Então, por isso que acontece isso no contexto judaico. Mas nós podemos entender que quando Adão pecou, não abriu só os olhos dele, não. Abriu os olhos de ambos. Porque aí entra o ministério de uma só carne, gente. Uma só carne. E um outro ministério de uma só carne que eu acho tremendo é quando Pedro era tesoureiro, com ele não tinha misericórdia, gente. Quando Ananias e Safiras tentou enganar o Espírito Santo. Por que morreram os dois? Porque os dois estavam no ministério de uma só carne. Agora eu quero que você vá lá em Lucas 16. Lucas 16. Versículo 19. E diante do versículo que nós lemos em Gênesis, eu gostaria de deixar um tema para a mensagem. E o tema da mensagem é: onde estou e para onde vou? Vamos repetir, gente? Onde estou e para onde vou? Então isso é pessoal, gente. Deus conhece o coração de cada um aqui. Ele sabe como que eu se encontro. Ele sabe se eu estou desapercebido aqui dentro da igreja. Ele sabe se eu vim à igreja simplesmente para agradar pai ou mãe, ou simplesmente para cumprir os simples atos do ministério. Ele sabe tudo e de todos neste momento. Não tem quem engane ao Senhor. Então eu fico preocupado, gente. Muitas pessoas vivendo uma espiritualidade alienada a ministério. Deus não quer isso. Ele quer que nós vivamos uma espiritualidade apropriada, que exalta e glorifica o nome do Senhor. Não uma espiritualidade dependendo do outro. Ah, eu vou na igreja, tem que ir comigo. Não. Deus quer que cada um tenha a sua experiência. Eu me lembro que quando eu me converti aos 26 anos de idade, gente. Se eu ouvisse falar de crente, era problema. Eu não gostava, porque eu vivia num meio de algo que não agradava a Deus. Mas Deus, quando me alcançou, gente, foi numa reunião de culto doméstico. Eu cheguei e falei assim com Deus: Senhor, se eu for entrar nessa roda, eu não quero ser bobo, não. E graças a Deus, gente, Deus tem me inquietado a estudar a palavra de uma forma que Deus tem se abrido o meu entendimento a cada momento. Então eu glorifico a Deus. Então na parábola aqui, nós podemos ver que é a parábola do rico e Lázaro. Ali Deus sabia como que ele estava e para onde que cada um deles estavam indo. Agora podemos pensar comigo mesmo. Para onde eu estou indo? Como eu estou? Como que está a minha vida com Deus? Como que está a minha vida com os meus vizinhos? Com os meus amigos? Então são coisas, gente, que nós temos que ter esta inquietação. Se você não tem essa inquietação, porque a sua mente deve estar cauterizada. O Espírito Santo está te incomodando, mas você não toma uma posição. E na Bíblia diz assim, ó: e disse, um certo homem tinha... Não, virou aqui. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura, e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes a chaga. Eu vou parar aqui no versículo 21, e conforme a leitura, eu vou caminhando nessa passagem, para que você possa entender por que Jesus falou dessa forma para aquele público. Nós podemos entender que naquela época Jesus tinha uns rivais que chamava os judeus. E da classe dos judeus tinha o Sinédrio. E no Sinédrio era composto de 71 autoridades, que era composta de algumas seitas religiosas, os saduceus e os fariseus. Então Jesus ele vai aumentando a sua pregação, ele vai aumentando a dose. Nós podemos ver que em Lucas 14,
Ele fala ali da parábola da grande ceia, quem que vai participar da Santa Ceia. Depois ele fala da parábola do mordomo infiel. Depois fala da parábola dos filhos dos bens perdidos. Então são situações que quando chega em Lucas 16, ele diz a sua última parábola para aquele público, que era um checkmate. Falei assim, agora eu vou dizer para onde que vocês estão indo. Então é uma palavra, irmãos, que Deus quer nos acordar para esse momento. Talvez eu estou vivendo aqui, vivendo a minha vida, mas será que eu estou vivendo a vida de Deus? Então é diferente. Então, quando nós podemos observar que havia um homem rico, esse homem rico, gente, faz um contraste com um mendigo, e isso é simples e óbvio. Ele vivia uma vida esplêndida, tinha as melhores roupas para se vestir, as melhores comidas. Naquela época ele poderia ter os melhores planos de saúde, ele tinha de tudo, do bom e do melhor, só que ele não tinha algo que era o mais importante: ser amigo de Deus. Aí de repente fala de um outro personagem, que é um certo mendigo, que é a única parábola que cita o nome dele, Lázaro. E no termo grego, Lázaro quer dizer, Deus me ajudou. Então, já tinha uma conotação na linguagem grega o nome dele, e ele sabia a linhagem da onde que ele estava vindo. Mesmo na situação que ele se encontrava, ele não deixava de adorar o Senhor. Ele não deixava de crer no Deus que iria ressuscitá-lo algum dia, na qual, se ele morresse. Mas até que nesse momento é interessante, que ele era um mendigo, que você poderia observar, ele não tinha muitas mudas de roupa, ele não tinha uma saúde igual ao do rico. Agora você pode ver que o plano de saúde, parafraseando a mensagem aqui, era o cachorro que lambia suas chagas para refrescar a dor dele. Olha só o contraste de vida. Aí continuando a leitura aqui, aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também um rico, e foi sepultado. Então eu vi o contraste de vida de cada um deles. Agora eu quero ver o contraste na morte deles, como que Deus trabalhou aqui. A Bíblia simplesmente diz que o mendigo morreu, e não fala mais nada. Mas nós podemos entender que quando o mendigo morreu, havia um séquito de anjos levando o mendigo, que aqui na terra, mas ele era muito rico em Deus, para o seio de Abraão. Por que fala seio de Abraão, gente? Porque é a linguagem dos judeus. Quando fala jardim do Éden, seio de Abraão, paraíso, tudo isso se direciona ao céu. Tudo isso está se direcionando ao céu. Aí de repente, o que acontece? Morre também o rico. Também o rico, e foi sepultado. Por que um morre, o outro morre e um é sepultado? Olha só, gente, é muito interessante isso. Porque o rico, ele tinha condições de pagar até para as carpideiras chorar no velório dele. Ele tinha do bom e do melhor de fazer um culto fúnebre para levar ele a ser enterrado. Agora, o mendigo não tinha esse privilégio. E na cultura deles lá, o rico, sendo sepultado, ele tinha um favor divino de alcançar a glória, simplesmente por ser sepultado. Agora, o mendigo simplesmente morreu e não teve o sepultamento. Isso era um desprezo para as pessoas daquela época, e era um desfavor divino. Então, isso quer dizer que ele estava perdido. Olha só o contraste na morte. Só que tem um porém aqui, gente. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. O mais interessante, gente, que o mendigo, quando morreu, ele seria enterrado como indigente? Pior, gente. Era pior. Naquela época existia um vale de Rinom, era uma fornalha gigantesca. Quem não tinha condições de ser enterrado era queimado. Era queimado. Mas se você for dar continuidade aqui na mensagem, fala assim: e no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Agora nós vamos ver a diferença, gente, de contraste
na recepção celestial. O que acontece com o rico? Ele abre os olhos e se encontra onde? No Hades, que no grego quer dizer, no hebraico, no Seol, inferno, lugar de tormento. Aqui determinou, gente, quando Deus fala, onde você está e para onde você quer ir. Talvez você fique pensando, eu queria ouvir uma mensagem de prosperidade. A maior prosperidade, gente, é a ausência de necessidade. Se você tem necessidade de Cristo, hoje Ele está aqui para te revelar o que Ele quer ir para a sua vida. Se você tem necessidade de algo para a tua vida, Jesus pode fazer isso. Então nós temos que entender, gente, que quem não morre, não vê Deus. Talvez você possa ver Deus, porque a Bíblia fala assim, que todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Mas aqui nós podemos entender que quando aquele rico, ele abre os seus olhos, ele olhou para cima, isso quer dizer que ele desceu. E ele viu quem no seio de Abraão, gente? O mendigo. Vamos ver o contraste agora na vida espiritual, gente? Quando o mendigo morreu, o corpo dele foi queimado, mas a alma dele foi para o céu. O mendigo, o rico, o corpo dele não foi queimado, mas a alma dele foi para o... Olha a diferença, gente. Olha a diferença. Isso é preocupante, gente. Uma das passagens que eu fico preocupado quando a Bíblia fala assim, se portanto o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Hebreus 11:6 fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Será que eu tenho agradado a Deus? Será que quando Deus vem na viração do dia, Ele olha para mim, talvez Ele deve estar pensando assim, eu estou com saudade de ti, meu servo? Não consigo andar conectado com Ele, porque os problemas da vida têm abafado a glória de Deus sobre a minha vida, de eu me relacionar com Ele de tal maneira que o nome dEle possa ser glorificado? Talvez você não tenha entendido, gente, que para adorar a Deus, simplesmente Ele quer que me encontrar como adorador. Quando a palavra de Deus fala assim, que Deus é Espírito, importa que seus adoradores adorem o Pai em Espírito e em verdade, só que Ele está à procura. Será que Ele me achou? Quando Ele fala assim, onde estás, Nasser? Ele pode falar para você, aonde você se encontra neste momento, porque o maior índice de desviados se encontra dentro da igreja, estão apostatando da fé, porque a igreja tem que massagear o ego do membro, tem que fazer aquilo que lhe apraz. Hoje membro não aceita exortação, porque hoje a igreja parece mercado, os membros pegam aquilo que lhe é conveniente, é as prateleiras de Deus, ele se alimenta do que ele quer, mas não tem um compromisso sério. Então são situações que Deus quer chamar a nossa atenção e falar assim, se hoje você chegar diante do meu trono, a porta está fechada, Ele vai abrir a porta, Ele olhando para mim e para você, porque eu deveria deixar você entrar? Eu sou dizimista, toco na igreja, não falta um culto, mas será que Deus está te achando? Talvez você tenha se escondido atrás da capa da religiosidade, talvez você tenha se escondido atrás do serviço que você faz para a igreja, pensando que na igreja evangélica tem crente pagando indulgência para ser salvo. Como? Trabalhando na obra? Não. Somente pela graça, gente, que nós somos salvos. Efésios 2:8. E nós podemos ver aqui que quando ele olha Lázaro no seio de Abraão, esse rico, gente, era crente. Ele era crente. Talvez você vai pensar assim, mas como? Ele olha e sabia que Lázaro estava no seio de Abraão, então ele conhecia o memorial do Antigo Testamento, quando fala assim, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então o memorial do Novo Testamento é o quê? E fazer isso em memória de mim, o quê? Santa Ceia. Mudou. Se Deus não tivesse deixado, através de Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, a Santa Ceia e o batismo, Jesus já tinha caído no esquecimento. Já teria caído. Então, mas Deus é misericordioso. E quando ele fala assim, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, no hebraico, misericórdia quer dizer fidelidade.
Ele olha para você e fala assim: meu servo, hoje estou renovando a fidelidade que eu fiz com você, porque se você é fiel comigo, serei fiel com você até o final da sua vida. Então muitas pessoas estão brincando de ser crente, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, se o pastor colocar um termômetro espiritual nele, está abaixo de 0. Será que é isso que Deus tem para a minha vida, gente? Não é. Não é. E a maior revelação que Deus nos traz, irmãos, é a palavra de Deus. Hoje foi feita uma pesquisa, quando eu estava estudando, eu vou falar em relação a pastores, gente. 51% dos pastores não leem Bíblia. Em 2008. Se pastor não está lendo Bíblia, imagina membro, meu. Isso é perigoso. Porque quando eu me relaciono com a Bíblia, gente, é intimidade com Deus. Eu não posso pegar a Bíblia simplesmente para trazer ela para a igreja e depois levar ela para casa. Porque hoje está muito fácil, hoje tem telão. Quem não trouxe Bíblia, irmãos, não tem preocupação, está escrito aqui. Se você pega um crente de 6, 7 anos, fala para ele manusear a Bíblia, ele não sabe. Então, falta de intimidade. Nós podemos entender aqui, ó, ele falou assim, clamando disse, Abraão, meu pai. Por que ele falou meu pai? Ele era crente, conhecedor da lei, mas não tinha intimidade com Deus, ele só conhecia, mas não vivia. E na lei judaica, gente, eles guardam alguns requisitos que é terrível de guardar. Por que ele foi para o inferno? Ele não foi para o inferno porque ele era rico, porque ele era avarento. Ele era avarento. E quantas pessoas por si mesmas são avarentas porque ela não quer se doar para a obra de Deus? Só quer se guardar para ela. Isso é perigoso, gente. Ele falou assim, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Para quem tinha uma vida totalmente de regalia, se vestia do bom e do melhor, comia do bom e do melhor, estava implorando uma gota de água. E agora eu te faço uma pergunta. Por que refrescar a língua? Por que ele não falou refrescar a orelha? A Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela pregação da palavra. Então, o momento de aumentar a nossa fé, gente, é quando eu estou ouvindo a palavra de Deus. Por que ele fala a língua? Provérbios 18, 21 fala que a morte e a vida estão no poder da língua e do seu fruto comerão. Você pega Romanos 10, 8, se confessares com a boca, crendo com o coração, olha só, gente, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então o rico, ele sabia o que ele estava fazendo, só que ele não perdeu a mania de querer mandar, mesmo na situação que ele estava. Porque o que acontece, gente? O rico, ele estava numa situação que simplesmente só ser participante da seita dos fariseus, para ele já estava de bom tamanho. Porque ali, o rico aqui representa quem, gente? A classe dos fariseus, que oprimia a igreja primitiva, que era a igreja mais pobre, que é o Lázaro, que é o mendigo, representa a igreja mais pobre daquela época, que os grandes perseguiam os pequenos, porque quem mandava ali eram os fariseus e os saduceus. E quando Jesus conta essa parábola, os fariseus criam na ressurreição, os saduceus não criam na ressurreição. Então Jesus estava fazendo um checkmate ali, agora eu vou revelar a você de um modo mais profundo e espiritual para vocês. Só que interessante, antes de sair o cristianismo, Jesus não tinha problema com eles, porque os fariseus e os saduceus eram inimigos. Jesus entra em ação no cristianismo, os dois se unem para combater o cristianismo. Como se diz, é o PT e o... Talvez tenha um petista que não leve a mal não, irmãos. Eu estou falando PT da época de Jesus, que é o partido das trevas, não é esse que nós estamos hoje não, é diferente, não leve a mal. Então aqui nós podemos ler, que disse porém Abraão, filho, lembra-te que recebeste teus bens em tua vida. Quantas pessoas, gente, não conseguem ter um compromisso com Deus, porque quer receber os teus bens em vida. Aonde está o teu coração, está o teu tesouro. O que Abraão disse para ele? Recebeste teu bem em vida. Só que tem um porém, gente. Aqui quebra
alguns ensinamentos heréticos por algumas igrejas. Aqui não é uma comunicação entre uma pessoa que está viva com um morto. Porque se você cair lá em Deuteronômio 18, lá mais ou menos no versículo 11, não há quem consulte os mortos. Não há. Aqui é uma comunicação de mortos com mortos. É um mundo espiritual tendo um diálogo. E Jesus contando isso, gente, quando ele cita, é a única parábola que ele fala o nome de um personagem, isso é fato verídico, não é brincadeira não, porque Jesus, ele nem ia contar historinha ou carunchinha para os seus discípulos, ou para as pessoas que estavam ouvindo ele ao redor dele. Então isso aqui é um fato verídico. Então quando ele chega nessa situação, que recebesse os teus bens de vida, e Lázaro somente males, e agora ele é consolado e tu atormentado, eu acho interessante que quando Lázaro ele ficava na porta do mendigo, ele desejava alimentar-se das migalhas do rico, porque o rico ele pegava os pães, gente, ele usava como guardanapo naquela época, para limpar as unhas e limpar as mãos. Quando ele jogava no chão, não dava tempo de Lázaro ir lá pegar, porque os cães comiam primeiro. Então Lázaro era comparado, gente, como um cão, como um cachorro. Agora, ele olhar para aquela situação, não se compadecer de uma pessoa na posição que ele se encontrava, aí você olha para esse texto, e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. Então tinha um abismo fazendo uma diferença. Agora vamos trazer para o nosso dia de hoje. Qual é o abismo da sua vida que tem separado você de Deus? Que abismo é esse? Dinheiro? Ganância? Mulherada? Se for pegar aqui, irmãos, tem N fatores. N fatores. Que abismo é esse? E disse-lhe, rogo-lhe, pois, ao pai, que os mande à casa do meu pai. Ele pede ainda. Nem ele poderia chegar e falar assim, pai Abraão, não tem um jeito de você mandar eu ir lá falar para os meus irmãos? Não, ele quis mandar Lázaro. Mesmo na situação que ele se encontrava, ele não tinha nem humildade de querer deixar de mandar e de querer ir. Mas eu olhando para esse texto aqui, gente, eu poderia colocar um título muito interessante, o missionário da última hora. Tarde demais. Aqui ele quis ganhar 5 almas para o reino de Abraão. O que eu tenho feito em vida para alcançar os meus? Qual é o testemunho que eu tenho dado para que os meus olhem para mim e falem, eu quero ir para o mesmo caminho que ele está indo? Como que está a minha vida diante de Deus, para que as pessoas possam ver que eu sou o 5º evangelho? Porque o 5º, eu sou lido pelas pessoas. Tudo que você faz ou deixa de fazer, as pessoas estão te lendo. Porque tem pessoas que falam assim, quando você vai falar de Jesus, eu querer ser igual ao meu tio, pelo amor de Deus, ele, não sei porque que ele vai na igreja. Nossa, minha mãe vai na igreja, mas não muda de jeito nenhum. Para que isso, gente? Se não tem mudança, gente, alguma coisa de errado está acontecendo. Então, quando eu olho para esse texto, é muito interessante que há um abismo, aqui quebra muitos paradigmas de igreja. Por exemplo, algumas igrejas ensinam-se o purgatório, tentar alcançar a salvação depois da morte. O purgatório não existe na Bíblia, gente. Purgar-se significa o quê? Anular a morte de Cristo na cruz do Calvário. Missa de 7º dia também não traz o seu ente querido para o céu. Batismo dos mortos. Algumas igrejas ensinam que quando você se batiza pela vida daquela pessoa que morreu, aquela pessoa vai ser salva. Não existe também. Doutrinar espírito. Quando o espírito vem, você doutrina ele para que o espírito dele seja evoluído. Também não existe isso, gente. Tem N heresias ensinadas nas igrejas, tentando dar um jeito da salvação depois que morreu. Depois que morreu, nada podemos fazer. Ou se você andou com Deus, você vai viver com Deus na eternidade. A minha mãe é algo que eu fico... Sim, ela está com 72 anos. Toda vez que eu vou visitar ela, ela fala de morte.
Ela fala assim, Inácio, será que eu vou morrer? Eu falo, não sei, mas algum dia vai. Aí eu pergunto para ela, só está preparado? Eu falei, eu não. Eu falei, então espera mais um pouco. Eu ir lá, a minha mãe fala, Inácio, você acha que eu vou morrer? Eu falei, algum dia vai, mãe. Mas só que ela em si, ela sabe que não está preparada. E eu estou preparado? Como que vai ser, gente, essa transição quando eu fechar os meus olhos desse mundo físico, carnal, para o mundo espiritual? Se você for fazer uma pesquisa na internet das pessoas que morreram com Cristo e sem Cristo, as últimas palavras que eles disseram, os que morreram sem Cristo disseram palavras terríveis, e com Cristo as pessoas disseram palavras com convicção que a cidade deles não é aqui, mas sim com Deus. Aí nós podemos entender aqui, pois tenho 5 irmãos, na qual eu disse, queria ser missionário, só que já era tarde. Nós temos que ser missionário em vida, irmãos. Não adianta eu querer fazer a obra depois que morreu. Certa feita, morreu um marido de uma irmã, foi uma ilustração. Todo mundo que passava lá elogiava o marido, e a esposa ficava olhando, pensando, quem é essa pessoa, gente? Ela chamou o filho dela, falou, filho, vai lá ver se é o pai mesmo que está sendo enterrado. Porque o testemunho dele em vida não conduzia ele aquilo que ele estava sendo feito para ele. Então, gente, temos que despertar, gente, e entender que 50, 60, 15, 20, 80 anos, para comparar com a eternidade, não tem como. É você chegar diante de Deus, Deus olhar para você e falar assim, seja bem-vindo, bendito do meu Pai, e você entrar nas moradas celestiais. Certa feita, eu conversando com um rapaz, tentava conduzir a conversa para que ele pudesse ter um compromisso com Deus. A pessoa irredutível, gente, irredutível. Eu não vou na igreja não, porque eu não gosto. Não vou isso porque eu não gosto. Não gosto de ler Bíblia, não. Você sabia que Deus é justo de mandar você para o inferno? Aí ele regalou os olhos. Eu falei, por quê? Você não gosta de orar. Você não gosta de ler Bíblia. Não gosta de ir à igreja ter comunhão com os irmãos. Lá no céu vai ser muito chato para você, porque lá você vai ficar falando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Você acha que Deus é justo de mandar uma pessoa que aqui na terra não consegue se preparar para que nas mansões celestiais adore o Senhor? Então você vai para um lugar pior que você está imaginando. Aí alguns chegam e falam assim, mas o inferno é aqui. Eu falei, gente, não é. Falta fogo e enxofre, onde o bicho não morre e o fogo não apaga. Nem a Plenogás, aqui em Londrina, tem condições de manter um fogo eternamente ligado. Mas Deus tem. Então nós podemos entender aqui que ele disse também para Abraão, disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Essa palavra me chama a atenção, gente. Quantos pregadores têm passado aqui neste lugar, têm pregado sobre a vinda do Senhor, têm batido de frente contra pecado? Será que eu tenho ouvido a voz do Senhor? Será que aquilo que Ele tem falado tem impactado a minha vida? Tem mexido com a minha vida espiritual? Tem me inquietado a eu querer uma mudança? Eu tenho observado que adolescente é uma benção, gente. Só que se for conversar com ele, ele tem mais anseio de tirar a carteira de trabalho, de motorista, do que ter uma carteira celestial com Deus. Quando a Bíblia fala assim, ensina o caminho que a criança deve andar e quando envelhecer não desviará, quando a criança envelhece? Quando chega na terceira idade? Não. A criança envelheceu quando chegou na adolescência, gente. Já é uma fase da vida dele. E você pode observar, a maioria dos adolescentes, salvos alguns, não leem Bíblia, não levam Bíblia para a igreja, não vê a hora de acabar o culto. Eu falo assim, meu Deus, hoje não acaba logo essa pregação. O que eu vim fazer aqui hoje, Jesus? Você veio fazer, gente, é ouvir a palavra do Senhor, porque Deus tem algo muito importante com você.
E disse ele: não Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Não iriam se arrepender. O diabo é um dos maiores estrategistas para enganar os outros lá fora. Tem pessoas que procuram o centro de terreiro para tentar conversar com entes queridos que já morreram. O diabo imita mais voz que o Tom Cavalcante da televisão, gente. Ele te engana certinho. E se ele chegar e você falar assim, ó, eu vou falar em espírito porque eu não quero que o vizinho ouve, ele te engana do mesmo jeito. Porque ele fica ao derredor, só te analisando. E ele sabe qual é a tentação que você cai. E não adianta, porque o inimigo é sujo. Então nós temos que entender que mesmo se fosse um dos mortos, aparecesse para eles ali, eles não iam crer. Podemos pegar o exemplo do outro Lázaro em João 11. Interessante que aquele Lázaro, gente, ele tinha 30 anos de idade. Ele ficou 4 dias na glória com Deus. Penso eu, quando ele fala, Lázaro apenas dorme. Você vai lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, quando fala assim, demais irmãos, não sejam ignorantes aqueles que dormem em Cristo Jesus. Quando o crente é recolhido, ele não morre não, gente. Ele dorme com o Senhor. É uma diferença. Aí de repente, Jesus chega diante da pedra, ele fala assim, tirai a pedra, ele dá um grito, ele fala, Lázaro, saia para fora. Fico imaginando eu, gente, não podemos limitar o poder de Deus. Eu vejo Lázaro no seio de Abraão. Abraão chega para Lázaro e fala assim, ó, o mestre está chamando, você vai ter que descer. Dizem alguns estudiosos que esse Lázaro viveu mais 30 anos, e esses estudiosos dizem que não via mais alegria no semblante dele. Agora vamos imaginar o que ele viu em 4 dias, no nosso tempo, 4 dias no Cronos. Agora vamos imaginar 4 dias no tempo de Deus. Pedro fala, um dia para o Senhor pode ser como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Vamos imaginar esses 4 dias, ele contemplou 4.000 anos lá na glória de Deus, gente? Então nós temos que entender e analisar como que Deus quer para nós. Será que essa carcaça aqui, gente, até os 70 anos é só pela misericórdia? É só pela misericórdia, gente. Agora vamos entender, se ficar diante do Rei dos Reis, com um corpinho glorificado, lá você vai ter cabelo, lá você vai ter um corpinho mais ajeitadinho. Não sei se eu vou diminuir ou se eu vou crescer mais, mas lá Deus tem o melhor para nós. Não sei se eu vou ser gordinho ou baixinho, mas um corpo glorificado eu creio que eu vou ter. Porque quando a Bíblia fala assim, porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Porque quando Lázaro ressuscitou lá em João 11, no capítulo 12, os judeus já queriam matar ele. Agora você imagina o choque de Lázaro, sair toda matada, não sei como que ele saiu pulando, as pessoas aglomerando ele, tirando as faixas, e de repente ele abre o olho. Depois, alguns dias, os judeus já queriam matar ele. Ele falou, eu tenho culpa que Deus me ressuscitou, rapaz. Vai falar com Jesus. E a mesma coisa você acompanhar a vida de Jesus. Você imaginar as 10 etapas do sofrimento de Jesus até o Gólgota. São 10 etapas. É muito interessante. Não há um outro Deus que por si mesmo ressuscite. E muitos não creem nesse Deus. Então eu gostaria de deixar essa palavra para cada um de vocês. Talvez você anda muito preocupado, mas nós devemos se preocupar mais com a nossa salvação, gente. Com a nossa vida com Deus. E que diante dessa mensagem, você possa sair daqui inquieto, pensando, para onde mesmo eu iria se Deus tocasse a minha senha? Para onde eu iria? Talvez você fique pensando, você chega a uma certa idade, e os meus filhos? Tem os meus netos, minha mãe, meu pai, meu filho é criança. Se Deus chegar e falar assim, vem comigo, meu servo, que a sua morada aqui na terra acabou. Muitos poucos
bem poucos têm falado sobre a morte dentro da igreja. Porque aqui, o rico, ele tinha uma vida física perfeita, mas no seu interior, a morte espiritual dele o destinou a um lugar terrível. Não adianta eu vestir uma máscara aqui dentro da igreja, brincar de ser crente, porque no dia que há de se revelar todas as coisas, Deus sabe se eu for ser salvo ou não. Mas e eu, como que estou diante do Deus Todo-Poderoso? Como que eu estou andando diante de um Deus que sabe meu assentar, meu deitar, meu caminhar? Ele sabe tudo. Não adianta eu querer brincar, gente. É mais fácil tomar uma posição e falar assim: a partir de hoje, quando Deus me perguntar onde estás, você vai falar: eu estou no altar da adoração. É aí que Deus quer te encontrar. É aí que Deus quer falar assim: este é o meu servo e eu posso contar com ele. Porque hoje tem muitos desistindo da fé por causa das situações que estão enfrentando na vida. A situação que você está enfrentando hoje, em Romanos 18:8 fala assim, que a glória que há de se revelar não há de se comparar com as aflições desse tempo, gente. Não há. Isso aqui é passageiro, mas a vida com Deus é eterna. Gostaria que você colocasse de pé. Eu vou fazer uma oração e que você possa entender que aonde você está hoje vai definir a sua vida com Deus. Porque Deus não conhece outro dia, a não ser hoje, de você tomar uma posição. Porque em Tiago 4, versículo 14, olha o que a Bíblia diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Não sabeis o que acontecerá amanhã. Então você defina a sua vida com Deus hoje. Tenha temor. Quando a Bíblia fala em Provérbios 1:7 que o temor é princípio da sabedoria, seja sábio, gente. Seja uma pessoa que tenha convicção. Se Deus hoje chegar e falar assim: Nascer, sua senha é 22, vou tocar ela hoje, a carcaça cai. Então a gente tem que ter essa convicção de como eu estou andando na presença de Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nós estamos diante da Tua soberania e sabemos que o Senhor falou aos nossos corações. Queremos colocar a nossa vida no Teu altar. O Senhor sabe aquilo que está sendo um empecilho de o Senhor nos encontrar. Seja o que for, Pai. Nos coloca uma determinação, nos coloca um desejo de estar buscando o Senhor em espírito e em verdade, e que o Senhor nos possa achar como verdadeiros adoradores, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda a artimanha do inimigo, todo desespero, Pai Celestial, de encarar a morte, porque nós sabemos que a morte, Pai Celestial, é a passagem para a vida eterna, é uma transição na qual ela é sobrenatural. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos da fé, para que nós venhamos ter convicção, Pai Celestial, desse dia, de encontrar com o Senhor, Pai. Por isso, Pai, consola o nosso coração, consola, nos dê a certeza, Pai eterno, de aquilo que o Senhor tem feito por nós, porque o Senhor quer o nosso bem. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda seta maligna, todo pensamento, toda seta de acusação, e que as pessoas que aqui no templo estão, Pai, possam ser impactados pelo Teu poder, e que venha haver mudança para a glória do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Senhor, eu gostaria de agradecer a oportunidade, irmãos, que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Aleluia. Deus é maravilhoso, né, igreja? Vamos se preparar, né? Aleluia. Vamos estar terminando o culto, né? Porque nessa noite Deus falou profundamente, né? Com cada um de nós. Se prepara. Você fala assim: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus, amém? Então Deus está falando, igreja. Não deixe somente ouvir, não. E fica ouvindo e esquece. Não. Ouve, guarda no teu coração e pratica isso no seu dia a dia, para que Deus venha te abençoar e naquele momento você esteja realmente preparado para subir com o Senhor, amém? Queria que a igreja se colocasse de pé. Vamos fazer o término dessa noite, né? Porque Deus é bom, é maravilhoso. Maravilhoso Deus, graças te damos, porque Tu és fiel, Senhor.
Tu falou conosco, a Tua palavra, Senhor, é maravilhosa, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, cada dia, Senhor, nos continue ajudando e nos ajudando a vencer, meu Pai, as batalhas espirituais. Sabemos que o inimigo, Deus, ele tenta contra a nossa vida, Pai, mas o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que esteve aqui nesta noite. Guarda cada um, Senhor. Aí, Senhor, a Tua casa, que o anjo do Senhor esteja à frente, nos livra, nos guarda de todo mal. Que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja em nosso meio. E a igreja diz, amém. Este culto está terminado, amém?